Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Rodrigo, professor de História, e hoje nós vamos falar rapidamente sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. Fique atento que o nosso vídeo hoje está bacana. Essa guerra insana da Rússia contra a Ucrânia. Isso acontece porque a Rússia ela tentou anexar algumas partes da Ucrânia ao seu próprio país. Nós temos o conflito da Crimeia, em que eles anexaram toda aquela região que era ucraniana. Mas esse conflito ele é muito mais antigo. Na verdade, Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, foi há 1000 anos atrás a capital do que seria hoje o Império Russo. Ou não seria mais o Império, né? Porque a Rússia hoje tem um outro país, outro contexto, lá em Moscou, que é a sua capital. Mas, há 1000 anos atrás, era na Ucrânia. É lá que tudo começou. Tanto que esses dias Putin disse que os ucranianos são russos verdadeiros, assim como os próprios russos. Na verdade, o conflito deles é bem complicado, porque desde que Putin assumiu o poder, ele tem tentado aumentar as fronteiras, e tomando muito cuidado com que poderia ser eventuais inimigos políticos. Políticos já são, né? Mas militares. Porque ele tem muito medo de que a OTAN avance contra o território russo. Então, todos os países em redor que possam se aliar à OTAN, ele tem um sinal vermelho que acende assim para ele. Então, isso aconteceu porque o presidente da Ucrânia tentou fazer esse movimento. Ele tentou unir a Ucrânia à OTAN, o que, na verdade, fez com que não apenas o sinal vermelho acendesse para Putin, mas um sinal total de alerta, né? Então, ele tentou invadiu a Ucrânia, forçando o presidente ucraniano a desistir desse acordo político com a OTAN, com o Ocidente, que é historicamente o grande inimigo da Rússia. Só que não aconteceu. Então, o presidente da Ucrânia, ele insistiu e, como consequência, ele causou um grande estrago para o seu país, porque ao não se submeter, ao tentar manter um acordo com a OTAN e tentar essa proteção militar do Ocidente, ele fez com que a Rússia se levantasse firmemente contra a Ucrânia. E, infelizmente, ele também não conseguiu o apoio do Ocidente, porque o máximo que ele conseguiu fazer foi apoio militar no sentido de armas e equipamento. Mas assim, os países ocidentais não entraram nesse conflito. E não entraram por um motivo muito simples. A Rússia é a maior força militar com armamento atômico, nuclear do mundo. Você não pode simplesmente invadir a Rússia. Não pode simplesmente bater de frente com a Rússia. O único país que poderia fazer isso é os Estados Unidos. E está lá só olhando, observando e dando apoio ali moral e também militar para a Ucrânia pelo menos poder resistir. Esse conflito da Ucrânia com a Rússia já é muito antigo, tem pelo menos 1000 anos de história, porque Kiev, a atual capital da Ucrânia, foi no passado, 1000 anos atrás, a capital da grande nação do Estado Eslavo, que seria o Império Russo de antigamente. Eles se dividiram historicamente e a Ucrânia teve muitos problemas com invasões, muçulmanos, árabes que os invadiram, conflitos com outros países da Europa também, mas no final, em 1922, a recém-formada União Soviética conseguiu anexar a Ucrânia ao seu território. E a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, fez uma coisa terrível. Eles, além de invadirem a Ucrânia, eles roubaram toda a plantação, tudo que era plantado, tudo que era alimento da Ucrânia e destruíram a Ucrânia. Eles não tinham mais comida na Ucrânia. Os russos eles destruíram e acabaram com tudo que podia ser de alimento e mantimento para os ucranianos. Em contrapartida, os ucranianos tentaram resistir escondendo alimentos. Muitos morreram. E a Rússia, então, começou a levar outros cidadãos russos para morarem na Ucrânia. O que gerou um outro problema, porque agora nós tínhamos um país, que era a Ucrânia, cheio de ucranianos, mas cheio também de russos. Dividiu o país. E hoje, com o conflito que existe, muitos cidadãos que estão ali ligados à fronteira russa são pró-Rússia, porque eles, na verdade, têm até o idioma russo, eles apoiam completamente a Rússia. E o presidente hoje da Ucrânia, ele tem muita dificuldade internamente de saber lidar com esse conflito, porque ele tem que lutar contra a Rússia e contra os que são contra ele do próprio país, que são cidadãos pró-Rússia. Esse conflito está muito longe de acabar, pelo menos enquanto o presidente da Ucrânia não se submeter politicamente à Rússia, esse conflito não acaba. Ele vai continuar, porque a Rússia não vai desistir desse país, os interesses políticos são muito fortes, a questão dos inimigos contra a OTAN, contra o Ocidente. E Putin, a gente sabe, é um cara muito forte, um líder
firme e que não abre mão daquilo que ele considera seu. Esperemos que as coisas melhorem, mas por enquanto é isso que a gente tem para falar hoje na nossa aula de história, falando um pouquinho desse conflito histórico da Ucrânia e da Rússia. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!